Olá, senhores! Olá, senhoras! Está começando o meu, o seu, o nosso mid-tape. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Curtindo a Vida Doidado. E que, por sinal, eu acho muito foda a tradução desse filme. A gente sai de Ferris Bueller's Day Off pra Curtindo a Vida Doidado. Tipo assim, então, foi uma genialidade. Apesar de não ser Curtindo a Vida Doidado, né? Porque o filme só retrata um dia da vida do Ferris. Mas eu acho que foi muito mais sobre o que ele fala no filme, sobre essa questão de curtir, que a gente vai, né, falar aqui também durante o programa de hoje. E eu queria aproveitar para falar sobre traduções de coisas, né, para o Brasil, né, e a nossa geolocalização das coisas para cá. Que ontem eu estava assistindo um vídeo que era a tradução dos episódios de um Tokusatsu, não falou qual que era no vídeo, mas o episódio se chamava A Transformação dos Filhos em Satanás. Então, tipo assim, eu adoro que o brasileiro ele sabe traduzir as coisas. Bom, lançado em 1986, Ferris Bueller é um aluno do último ano do colegial e que pretende faltar às aulas naquele dia, né? Quem nunca fez isso? Assim, ele finge que tá doente, quem nunca fez isso de novo, enganando os pais, mas não é a irmã dele que se chama Jane, que se revolta com o sucesso do Ardes do garoto, né? Porque sabemos aqui que ele é um cara muito bom, né? Ele é um cara muito bom da lábia, ele tem, né, o poder labial ali para poder enganar as pessoas. Além de ser um gênio como pessoa, é um gênio como mentir também e queria curtir aquele dia, né? Bom, esse filme, né, eu paguei pra respirar. Esse filme, né, além de da gente ter vontade de curtir como ele, né, ser talvez ali um famoso Sessão da Tarde, na minha visão, é aquele filme pra assistir depois de um longo dia de trabalho, estudo, porque ele não tem um enredo muito mirabolante, né, ou até mesmo um plot que vai explodir a sua cabeça. É só três adolescentes curtindo um dia que você vai ficar leve ali depois das mais ou menos 1 hora e 42 minutos, que é o tempo do filme, e esquecer um pouco da rotina. Basicamente o filme é isso, sabe? Ele é aquela coisa pra você, né, talvez tirar um peso de um dia longo. Você só quer sentar ali e relaxar porque é muito tranquilo, sabe? É uma coisa leve de se assistir. E a primeira vez que eu assisti foi justamente numa sessão da tarde, porque né, a Globo adora reprisar esses filmes assim. E enquanto eu tava fazendo aqui o roteiro desse filme, né, lembrando das coisas, fazendo pesquisa pra trazer informação, eu fiquei pensando um pouco. Vocês sentem falta da época de escola de vocês? Tipo, de voltar pra escola agora, né? Tipo assim, porque de vez em quando me bate esses lapsos assim. E eu acho que seria interessante voltar com a experiência que eu tenho hoje, né? Tipo assim, não como eu era antes. Com a experiência que eu já adquiri a partir desse tempo que eu saí da escola. Inclusive, será que existe algum filme ou tema, né? Filme ou série com esse tema, na verdade? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. É, filmes ou séries sobre voltar à escola depois de sair com experiência. Não tô falando de 17 outra vez, tá? Não quero chegar nesse filme. Não achei nada sobre isso. Vamos pesquisar, né? Já que a gente tem hoje a possibilidade de pesquisa, vamos pesquisar. Filmes que o personagem da escola depois de sair. Sem ser 17 outra vez. Vamos ver, vamos ver. Olha só, tem algum filme que chama Back to High School. Interessante, hein? Billy Madison, né? Billy Madison a gente sabe. Never Been Kissed, ok. 21 Jump Street é um filme que se trata sobre isso, né? Mas eu queria uma coisa mais, tipo, como é que eu posso explicar? Eu saí da escola, tipo, voltei no tempo e voltei pra escola com a habilidade que eu tenho. Tipo, 17 outra vez. Caralho, só tem essa porra desse filme. Bom, e um outro ponto que eu fiquei pensando também é: será que as escolas e as faculdades são como a gente vê nos filmes? Eu digo, né, o estereótipo americano, sabe? Jogador de futebol, basquete, ligas de torcida, CDFs e afins. Inclusive, você sabe o que significa CDF? Quem sabe, sabe, né? Quem sabe o que significa CDF, sabe? Mas eu fico me pensando, tipo assim, você aí que escuta o nosso programa e mora nos Estados Unidos ou, né, essas regiões assim, Canadá, essas coisas, é, e estudou, no caso, aí, né, não só mora. É realmente desse jeito que a gente assiste ou é só um estereótipo forçado pra poder parecer que é bom e não é bom na verdade? Bom, vamos esquecer tudo essa baboseira e vamos voltar a falar do filme, no caso, né? Que assim que ele fica sozinho em casa, o Ferris ele prepara seu quarto para simular sua presença. Ele chama seu melhor amigo, que chama Cameron Fry, para poder buscar ele, né, para eles dar o rolê. E enquanto isso, o diretor do colégio ele telefona para a mãe do Bueller, né, para comunicar a falta.
Só que naquele ano, o Ferris ganhou um computador. Então o que ele faz? Ele vai lá e altera as notas dele pelo computador e faz parecer que ele só teve duas, não nove no caso, como ele teria agora, né? E a mãe confirma pro diretor que ele realmente estava doente e que ficou em casa. Então, além do cara ser bom, né? Mentiroso, bom na lábia, o cara também é hacker que invade o sistema da escola. Então, tipo assim, não tem como competir, né, galera? Até eu que fiz TI, não pensei em fazer um negócio desse, né? Até porque o nosso sistema era do Google e não tinha muito o que fazer. E pensando sobre isso, será que se eu invadisse o sistema do Google enquanto eu fizesse TI para mudar minhas notas, eu passei automaticamente? Bom, fica a nossa reflexão aí. E outra pergunta pra vocês: vocês fizeram coisas assim durante o tempo da escola? Tipo, se matou aula pra ir em algum lugar ou coisa do tipo? Porque, sei lá, eu nunca fiz esse tipo de coisa, até porque, né? Vocês não conhecem minha mãe, mas eu conheço minha mãe, então eu preferia ficar vivo, sabe? Então acabou que eu nunca fiz nada disso. Eu sempre fui um aluno mediano, assim, em questões de bagunças e rolês na escola. Ao lado de Cameron, ele consegue mais uma vez enganar o diretor, só que dessa vez por telefone, né? Que eles dizem que a avó da namorada do Ferris, no caso, tinha falecido. E que, pra buscá-la, né? Precisava buscar ela na escola, pra ela dar um rolê com eles. O Ferris convence o amigo dele, que é o Cameron, né? A pegar a Ferrari do pai dele. A maldita Ferrari do pai dele. Que pra quem já sabe, né? Esse carro aí é complicado pra quem viu o filme, né? Mas eu fiz uma pesquisa e ele custa em média 110 milhões de reais. Hoje, no caso, né? Naquela época, talvez, convertendo, deu esse valor. É um carro dos anos 60, né? Que foi restaurado pelo pai do Cameron. E, inclusive, ele mesmo fala, apesar de não ser citado, né? O Cameron fala por ele que prefere o carro do que a esposa e o filho. Então, sabemos o amor que esse cara tem pelo carro. Um pouco filha da puta também, mas, né? A gente sabe. E diante da resistência do amigo, já que o pai ia, né? Xingar e ele sabia de cor a quilometragem do veículo, o Ferrari sugere que eles voltem pra casa de ré. Pra poder voltar o marcador. É isso aí, galera. Se você fizer uma merda com o carro do pai seus aí, volta de ré pra casa. Ixi, eu já não sei. Faz o que você quiser, sabe? E eu queria, quando eu tava escrevendo, isso me passou pela cabeça, que o mundo fosse tão simples como é nessa cena. Eu queria que o mundo fosse simples, igual é pro Ferris, sabe? Que tipo assim, vou voltar de ré, sabe? É só isso, e aí resolve o problema, sabe? Inclusive, quando eu era pequena, minha avó falava que se eu andasse pra trás, andasse de costas, eu ia diminuir de tamanho. Então, talvez você aí que é pequeno andou muito de costas quando era criança, hein? Toma cuidado aí. Bom, e depois deles se reunirem com a namorada, né? Ela chama Sloane. Os três partem pra. Nossa, me deu refluxo. Pro centro de Chicago, onde começa, né? Os rolês, as aventuras e tudo mais. E eles fazem a proeza de deixar a Ferrari numa garagem pública, né? E não perceberam que os dois garagistas aproveitaram a chance para dar um rolê com um carro tão especial. Mas eu não sei se vocês já viram também. Nessa cena, né, que os garagistas estão lá andando com o carro, a cena que o carro passa por cima da câmera toca meio que o tema de Star Wars, né? Porque é bem parecido com a primeira cena, né, que o Destroyer passa pela câmera. Então tem essa referência aí. E a partir daí que começa os rolês, né? Tipo assim, do Ferris com os dois, que ele finge ser o rei da salsicha de Chicago para conseguir entrar no restaurante, visita o museu, estádio de time de futebol, sobe o Sears Towers e participa de uma parada alemã, em que Ferris faz a cidade dançar ao som de Twist and Shout dos Beatles, sabe? Inclusive, eu fui fazer uma pesquisa sobre essa música, né, para entender o motivo deles terem escolhido ela, nesse caso, né, porque dentre milhares de músicas que eles poderiam ter escolhido, escolheu essa. É, e basicamente ela não tem uma mensagem muito profunda ou história complexa. É só uma música sobre empolgação, dança e atração romântica. Ou seja, os caras fizeram o clipe do que a música retrata, sabe? Eu tenho a impressão de que foi feito em volta da música, sabe? Tipo assim, putz, conseguimos o direito pra usar a Twisted Shout dos Beatles. Então vamos fazer um filme, vamos fazer uma cena específica desse cara sendo muito foda só pra gente dançar e utilizar os direitos que a gente conseguiu. Mas é muito foda, é uma música muito boa, sabe? E outra coisa, vocês já pararam pra pensar, mas tipo assim, bem na brisa mesmo. Deixa eu só conferir se eu tô gravando. Eu não sei se eu tô gravando. Tô gravando. É. De que os Beatles era meio que o pop dos anos 60, talvez, ali, da época deles, né? Porque, por exemplo, se você pegar Twist the Shout, por exemplo, é uma música que começa do refrão.
você pegar aquela outra Hard Day's Night, né? Ela também começa do refrão. São músicas curtas que começam do refrão, que tipo assim, refrão, verso, e a gente decora o refrão e fica meio uma música chicleteira, né? Então, tipo assim, o que a gente tem de pop hoje, a gente tinha os Beatles. Essa é uma brisa passageira, se você não concorda, não precisa fazer alarde aqui embaixo, beleza? Enquanto isso, os alunos do colégio, acreditando que Flores realmente estava doente, olha só, galera, eles iniciam uma campanha para arrecadar fundos para comprar um novo rim para ele. Porque o cara fingiu que estava doente e a escola tá querendo fazer uma campanha para comprar um rim para ele. E isso acontece em várias partes da cidade, não só no colégio. E a notícia da doença do jovem acaba que se espalha. Assim como a campanha Save Ferris, né, que era poder salvar ele lá, foi vista em vários momentos do filme, numa parte da caixa d'água lá, na porta do estádio de beisebol, no caderno do aluno. Então, tipo assim, o cara é bom, galera. O cara é bom. Ele é muito foda. Cansado de devolver fita rebobinada? Na locadora Flash, você aluga 3 filmes e paga apenas 2 e rebobinar é por nossa conta. Locadora Flash Video. Galera, vocês gostaram do nosso novo patrocinador aqui? Ele gostou tanto do primeiro episódio que ele queria que eu falasse desse aqui já no segundo. Inclusive, quem cedeu a fita, tanto para gravar o podcast, tanto para o filme, foi eles. Então, não esquece não, hein? Joga aí, Locadoras Flash, os caras são bons demais. Pega 3, leva 2 e rebobinar é por conta deles, hein? Então, vamos voltar pro filme aqui agora. Tudo isso que a gente comentou aqui, todo esse rolê, né, essa coisa do carro, toda essa bagunça que eles fizeram pela cidade, faz com que a irmã dele, né, e o diretor resolvam cada um por conta própria desmascarar a farsa, porque eles sabiam que era farsa, mas não tinha como provar. O diretor sai para as ruas tentando achar ele, né, em lugares frequentados, e ao fracassar ele decide voltar na casa dele, na casa do Ferris no caso. E ao tocar a campainha, uma gravação responde, como se o Ferris estivesse lá. Só que o diretor acaba insistindo, que o nome dele é Rooney, tá? Não sei se eu falei, mas é Rooney. Percebe o truque e acaba entrando na casa do Ferris. Isso tudo pra desmascarar um menino que fingiu estar doente. Onde ele é atacado pelo cão de guarda da casa. E quando a irmã dele volta pra casa, né, com o mesmo objetivo, pra poder ver se ele tava realmente em casa ou não, ela entra pela porta da frente, vê que o Ferris colocou o boneco sobre a cama, tenta falar com a mãe no trabalho, mas não consegue. Enquanto ela tentava, ela ouviu os ruídos na cozinha. E achando que era o irmão, desce e dá de cara com o diretor. Ele tinha entrado pelos fundos, né? Só que com o susto, ela acaba acertando um golpe na cabeça dele, corre pro quarto e liga pra polícia para denunciar a invasão. Só que lá embaixo, o diretor vê que estão rebocando o carro dele lá fora e sai correndo e vai embora. De modo que, quando a polícia atende o chamado e chega na casa dos Bueller, né? Eles levam a irmã dele pra delegacia por achar que tá passando trote. Inclusive, essa cena da delegacia, a gente tem a presença icônica do Charlie Sheen. E eu tava pesquisando sobre isso, ele interpreta, né, o jovem ali que tá ali na delegacia após ser preso. Ele não tem nem nome no filme, pra você ter ideia. Só o cara é muito bom. E ele não era nem muito famoso nessa época ainda. Acho que ele tinha 20 anos. Isso, tinha 20 anos. Essa cena é interessante porque eu esqueci como é que se pronuncia o nome dela. Jane. Vamos conseguir com Jane. Ela tá irritada porque ninguém acredita que o Ferris matou a aula. E aos poucos, o ator do Charlie Sheen, ele vai ali fazendo o papel de alfa dele, né? E começa a trocar ideia com ela, né? E fala assim, ela começa a relaxar. E do nada eles se pegam. Do nada se pega. Fui pra delegacia pra relatar um crime e achei o amor da minha vida. Inclusive, pro Charlie fazer essa cena, ele, né, que ele tinha que mostrar que ele passou horas preso, né? Então a pessoa, eu nunca fui preso, mas eu acredito que, né, você tem que ter uma sensação de cansado e tudo mais ali, né? Ele ficou acordado por mais de um dia para poder fazer a filmagem. Assim, a aparência dele ficou naturalmente cansada, né? E ele conseguiu fazer a cena. E ele era até bem novinho nessa época, né? Tinha seus 20 anos, como eu disse. Não era nem muito famoso ainda. O filme é de 86. E depois de causar por toda a cidade, os 3 amigos encerram as brincadeiras e voltam para a garagem, justamente quando o carro retorna do passeio. A quilometragem, né, já imaginariam ter sido reduzida, está 3 vezes maior do que a marca original. O Cameron entra em choque, permanece assim por um bom tempo. Ele é até muito engraçado nessa parte que eles estão na piscina, né? E tá o Ferris e a namorada dele.
E o Cameron tá assim na piscina, meio triste, tipo assim, eu acho que eu morri, não pela doença, pelo meu pai mesmo. E eu acho muito foda, porque ao mesmo tempo que ele tá tendo talvez o melhor dia da vida dele, pode ser que seja o último também. Inclusive, vocês não acham Cameron parecido com o baixista do Nirvana? Eu sempre tive essa associação desde a primeira vez que eu vi o filme. Pô, ele parece um pouco o baixista do Nirvana. Pra mim, só são gêmeos que foram separados. Bom, os três amigos resolvem colocar o carro em marcha ré, né? Erguido por um macaco na garagem, pra ver se, né, volta a quilometragem. Mas não dá muito certo, não. Então, ó, aí olha a mensagem. Eu tô falando, é só apertar pra gravar que começa a mensagem. E bom, Cameron despiroca da cabeça e fala assim: vou enfrentar meu pai pela primeira vez. E dá um chute no carro. Só que o carro tava em marcha ré. E atrás era vidro. Então o carro cai do macaco e cai a ribanceira no fundo das casas e fica totalmente destruído. Eu acho que aqui temos a nota de falecimento do Cameron, né? E enquanto isso, o Ferris precisa voltar para casa correndo, porque ele precisa chegar antes dos pais deles. Então, ele começa então uma disputa entre ele, a irmã, o pai, o diretor, para ver quem chega em casa e tem até uma cena de ação do filme, assim, ação, assim, né? Cortes rápidos e tudo mais. Com um desfecho que reforça, mais uma vez, que a ideia é aproveitar o momento, já que você é jovem uma vez. Então, mesmo se ele fosse pego ali, ele já viveu o que ele tinha pra viver, né? Então, pra ele já não fazia mais sentido. Ele só queria, né, se passar de bonzão e chegar em casa. Mas eu acredito que se não tivesse dado tempo, teria sido foda do mesmo jeito que foi. Inclusive, no caso, quando os créditos terminam, né? Ele chega em casa, normalmente, ali. A irmã não consegue provar, mas ela também desiste. Depois ela até pega o Charlie Sheen, né? Tentou desistir e tudo mais. Os pais chegam, vão fazer a sopinha pra ele lá e tudo mais. O Ferris surge, né? Quando acaba o filme assim, sobe os créditos. O Ferris surge saindo do banho, enrolado numa toalha e fala: vocês ainda estão aqui? Já acabou, vão pra casa, vai, vai. E quem fez essa referência, né? Depois de um longo tempo, em 2016, foi o Deadpool. Então você pode ver que é um filme que quase, vou calcular rápido, 10, 20, 30, 40 anos. 40 anos, isso mesmo, 40 anos. É, ele ainda é abraçado pela cultura, né? Por nós, assim, que gostamos dos filmes. Tá passando um caminhão na rua, mas eu vou continuar falando, não vou cortar não. Então, mesmo depois de 40 anos, ainda tem pessoas que assistem, tem pessoas que gostam, né? Tem pessoas mais novas que começaram a gostar do filme porque ele entrou meio que naquela lista assim da cultura pop, né? Junto com Clube dos Cinco e outros filmes assim dessa época. Inclusive, Clube dos Cinco vai virar um episódio, um pouco mais pra frente, mas vai virar um episódio. E então virou um filme meio cult, né? Cult, essa é a palavra que eu queria falar, né? Um filme cult, isso que eu queria achar. E eu acho legal desses filmes cult, no caso, é que não necessariamente ele faz sucesso na época que lança. Obviamente, Ferris fez, né? Frutinha Pela Doidado fez, mas não necessariamente todos os outros que estão nessa lista de filmes cult. Vamos até fazer uma pesquisa rápida aqui. Filmes considerados cult. Só pra gente entender aqui o que eu tô dizendo. Olha, tem. Eu não tenho uma lista oficial, né? Mas vamos pegar aqui os 23 melhores, hein? Abri o primeiro link que apareceu na minha frente aqui. Por exemplo, temos Donnie Darko, temos Blade Runner, a versão original, temos Scarface, né? O remake, no caso, com o Al Pacino. Pra quem não sabe, é um remake, né? A gente tem. O caminhão tá na rua aqui, eu tô com medo de estar atrapalhando, mas vamos continuar. A Noite dos Mortos-Vivos, Clube dos Cinco, obviamente, Curtindo a Vida Doidado, tá vendo? Os Goonies. Então, tipo, não necessariamente todos os filmes que estão aqui foram bons na época, né? Eles foram se tornando bons ao longo do tempo, eles amadureceram de forma boa. E eu acho que isso é muito legal na arte em si, em qualquer coisa, né? Seja na música, seja no filme, teatro, o que for. A forma de como amadurecem, né? Porque talvez. Não que o filme tenha sido pensado à frente do tempo, não é isso que eu quero dizer. Eu digo na forma de se. Filha da puta desse caminhão, vai começar agora. Na forma de interpretar. Desculpa, viu, gente? Eu não tenho controle aqui do caminhão, mas eu preciso gravar. Na forma de se interpretar o filme, né? As gerações foram crescendo, a gente foi aprendendo a interpretar o filme de uma forma diferente. E eu acho que isso faz com que ele seja bom. Por exemplo, Clube dos Cinco é um caso muito específico. Eu não quero falar muito porque eu quero fazer um episódio dedicado a isso. Mas é um filme que foi bom na época, obviamente.
mas que também ele se tornou bom ao longo do tempo, porque ele conseguiu retratar coisas que são atemporais, essa coisa da escola, né? Escola é uma coisa atemporal, né? Todo mundo, não sei se falar todo mundo é um bom lugar, mas 99% das pessoas frequentaram a escola. Então, ele trata de um assunto atemporal, né? Além ali de 5 pessoas que não se conhecem e tudo mais. Assim como o costume da vida doidado, né? Que é o negócio de matar a aula, que também é atemporal. Bom, e o que eu mais gosto nesse filme é a sensação de liberdade que ele traz. Além do ensinamento, né? Que a gente deve seguir até hoje. Mas isso aí não vai ser o que vai falar, eu vou deixar ele falar, mas eu quero concluir o que eu quero dizer aqui. Porque essa sensação de liberdade que dá é que a gente fica tão preso a uma rotina, né? A gente que é adulto, no caso, as pessoas, os estudantes também. A gente acaba que fica vidrado naquilo ali de segunda a sexta, de trabalhar, estudar e volta pra casa, que tipo, a gente chega num ponto que o fato de você descansar, ou jogar um videogame, ou sair, a gente se sente mal por isso, né? Ao invés de ser uma coisa que a gente tá fazendo por lazer ou para descansar, a gente acaba se sentindo mal por estar parado sem fazer nada, né? A gente se tornou a geração workaholic, como as pessoas dizem, né? Então, para finalizar o episódio de hoje, eu vou deixar o Ferris dar o recado que ele tem. E se você pegou na locadora Flash, você não precisa rebobinar a fita para poder devolver. Mas caso você não tenha pego, não esquece de rebobinar antes de devolver, beleza? Até mais. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo.